Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes da aula começar, peço a gentileza de, se você não for inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais para fortalecer a educação aqui na Costa TV. E vamos para a aula de hoje. Pessoal, hoje nós vamos para a segunda parte de polígonos, tá? E mais especificamente nós vamos tratar de diagonais, tá? Então vamos lá. Os números de diagonais traçadas a partir de um vértice é sempre igual a n-3. Então vamos lá. Vamos ler de novo e entender o que está escrito. O número de diagonais traçadas a partir de um vértice é sempre igual a n-3. Por que n-3? Por quê? Eu vou retirar o vértice que está saindo da diagonal e os dois vértices vizinhos. Então, vamos supor aqui o vértice A, ok? E aqui o vértice B e o vértice C. Então, B e C são vértices vizinhos ao A, certo? Então, por que vai ser n-3? Porque eu vou retirar o A, o próprio A, que é da onde está saindo a diagonal, porque não tem sentido fazer diagonal com ele mesmo. Os dois vizinhos, porque não dá para fazer diagonal, porque já é lado, tá? Tem outro nome, é lado. Então, eu vou retirar, vai ser n-3 por isso, porque eu sempre vou traçar aqui, ó, vou traçar uma diagonal para cá, uma diagonal para cá, uma diagonal para cá. Então, repara o seguinte, eu tenho quantos vértices? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices, certo? Menos 3, então aqui, ó. Vai ser diagonal aqui de vértice. Como que eu vou calcular? Diagonal a partir do vértice. Vai ser 6, que é o total de lados, menos 3. Ou seja, cada vértice vai ser 3 diagonal. Se você vir aqui no C, a mesma coisa. Vai sair uma diagonal, duas diagonais e 3 diagonais. Ok? Então, repare que de cada vértice está sendo 3. E por quê? Novamente, para ficar bem fixado na nossa mente. Por quê? Eu não consigo fazer diagonal com o próprio vértice e nem com os dois vértices vizinhos, porque aí são lados, tá? Então, sempre, em qualquer vértice, você vai ter n-3. N sendo o número de lados. Aqui, ó. Número de lados, ok? O n, pessoal, é número de lados, ok? Então, beleza. Essas são as diagonais que saem de um vértice. Agora, é o total de diagonais de qualquer polígono. E ele tem essa fórmula, tá? Essa fórmula aqui, a gente tem como deduzir ela, tá? Eu não vou deduzir essa fórmula, vou explicar aqui mais ou menos, mas não vou deduzir. Não vou ficar ali buscando a dedução. A não ser que alguém queira, tá? E aí deixa aí nos comentários, se quiser que a gente faça como chegar nessa fórmula passo a passo. Mas basicamente é o seguinte, a gente já viu aqui de que cada vértice parte n-3 diagonais. Então tá aqui, ó, n-3. Só que são n vértices porque são n lados. Lembra que o número de lados é igual ao número de vértices. Então são n lados. Então eu vou ter que multiplicar por n. Por quê? Cada vértice sai n-3 diagonais, vezes a quantidade de vértices, só que eu divido por 2, por quê? Porque a diagonal A, por exemplo, a diagonal BC e CB é a mesma diagonal. Então, para eu não duplicar, eu divido por 2, senão eu teria diagonais em dobro, ok? Então, basicamente é isso, tá? É o número de lados vezes a quantidade de diagonais que sai de cada vértice, que é n-3, dividido por 2, ok? Agora aqui, pessoal, tem uma dica, então, tem essa fórmula, mas temos uma dica, tá? Então, vamos lá. Primeiro é o seguinte, nós temos aqui um triângulo, então vamos fazer um triângulo. O triângulo não tem diagonais, certo? Porque se eu pegar esse vértice A, o vértice um triângulo aqui de vértice A, B, C. O B e C são consecutivos, então eles são os lados aqui, não são as diagonais. Então, pessoal, um quadrilátero, então vamos fazer aqui um quadrilátero, uma figura de 4 lados, para ver a quantidade de diagonais que tem. Então, uma figura qualquer de 4 lados, deixa eu até trocar a cor aqui. Então, a gente vai ter, ó, essa diagonal e essa diagonal. Só vou ter 2 diagonais, certo? Não tem como ter outras diagonais aqui.
Então, vamos subir um pouco a tela. Então, a dica vai ser o seguinte. Com 3 lados, eu vou ter 0 diagonais. Então, aqui é o número de lados e aqui é o número de diagonais. Ok? Bom, 3 lados, 0 diagonais. 4 lados, 2 diagonais, tá? Agora, uma figura de 5 lados. Vou fazer aqui um pentágono. Então, aqui é uma figura de 5 lados, vamos ver as diagonais. Então, eu vou ter essa diagonal. Então, 2 diagonais, 3 diagonais, 4 diagonais e tá faltando uma diagonal. 5 diagonais, ok? Então, com 5 lados, eu vou ter 5 diagonais, ok? Aliás, é um polígono interessante que o número de lados e o número de diagonais é iguais. Só acontece com esse polígono, tá? Então, subindo mais um pouco. Então, a gente tem aqui. Agora, repara, olha o que aconteceu aqui. Ó. Quando a gente pegou aqui na inclinado aqui, ó, e somamos, ó, se eu somar 3 mais 2, ó, dá 5. E olha que interessante. E isso aqui é verdadeiro para todos os casos. Ó. Então, eu venho aqui e somo 4 mais 5. Vai dar 9. Então, uma figura de 6 lados vai ser 9 diagonais. Deixa eu colocar aqui os lados. 6, 7, 8, 9. E se você fazer uma figura de 6 lados, você vai ver que tem 9 diagonais. Se você quiser, pode até testar aqui, você vai ver que são 9 diagonais. Então, se eu pegar aqui, ó, 5 mais 9, 14. Então, com 7 lados, eu vou ter 14 diagonais, tá? Aqui é interessante, o número de diagonais é o dobro do número de lados, só acontece com a figura de 7 lados, tá? Se eu fizer aqui, ó, 6 mais 14, isso vai dar 20. Então, a figura de 20 lados de 8 lados tem 20 diagonais. Se eu fizer aqui 20 mais 7, então, vai vir para cá, 20 mais 7, isso vai dar 27. O de 9 lados, interessante, é o triplo do número de diagonais, é o triplo do número de lados, ok? E assim sucessivamente. 8 mais 7 vai dar 35, tá? 9 mais 35 dá 44 e assim por diante. Então, com essa dica, você não precisa da fórmula, tá? Você resolve de maneira mais rápida, ok, pessoal? Então, vai ter a fórmula. Então, voltando aqui à tela, eu vou ter essa fórmula aqui, que é número de lado vezes número de lado menos 3, isso tudo dividido por 2, ou essa dica aqui que eu dei. Ok, pessoal? Bom, aqui tem um exemplo para a gente fazer. Então, vamos lá. Qual polígono em que o número de diagonais é igual ao dobro do número de lados? A gente até já viu ali que é o de 7, mas vamos fazer o cálculo. Então, vamos lá. Qual polígono que o número de diagonais é o dobro do número de lados? Então, diagonais vai ser o quê? O dobro de lados. Lado eu represento por n, 2n. A forma de diagonais é n vezes n menos 3 dividido por 2. Só que o valor de d eu tenho. Então, eu estou montando aqui um sisteminha. Vou fazer o quê? No lugar de d, eu vou substituir por 2n. Então, vai ficar 2n igual a n menos 3 dividido por 2. Aqui, pessoal, esse n aqui está multiplicando. Então, ele passaria dividindo, certo? Se ele passa dividindo, eu posso cortar, porque ele está multiplicando, pessoal. Só posso fazer isso porque ele está multiplicando aqui e aqui. Então, eu vou ter o seguinte. 2 é igual a n menos 3 sobre 2. Esse 2 aqui eu vou subir ele multiplicando. Então, 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar n menos 3 igual a 2 vezes 2, 4. n é igual. Esse 3 está subtraindo, passa somando. 4 mais 3, isso é igual a 7. Pronto. Qual que é o polígono em que o número de diagonais é o dobro do número de lados? O heptágono. Heptágono. Ok? É um heptágono. Esse é um polígono cujo o número de diagonais é o dobro do número de lados. Como a gente viu na dica na tela anterior, de fato é isso. Ó. Se a gente subir aqui, ó, 7 lados, 14 diagonais. Ok, pessoal? Agora nós vamos para esse outro exercício aqui. Quantas diagonais possui um pentadecágono? Aí eu tenho que lembrar, um pentadecágono tem o quê? 15 lados. Então, só substituir a fórmula. A fórmula é d n
vezes n menos 3, isso tudo dividido por 2? Bom, n é o número de lados. Pentadecágono, 15 lados é igual a n. Então, vou substituir aqui. Vai ficar, diagonais vai ser 15, abre parênteses, 15 menos 3, isso tudo dividido por 2. Vai ficar 15 vezes 15 menos 3 é 12 dividido por 2. Mais 12 dividido por 2, como está multiplicando, eu posso fazer isso, dá 6. Logo, diagonais vai ser o quê? Diagonais vai ser 15 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 1, 6, com 1, 3, 9. 90, ok? Então, um pentadecágono possui 90 diagonais, ok? Você tem aqui uma aplicação rápida só de aplicar a fórmula mesmo, para a gente praticar e memorizar essa fórmula, ok? Agora, outra característica interessante aí com relação ao centro do polígono. Então, ó, observação, quando o polígono quando o número de lados de um polígono for ímpar, então, quando for ímpar, nenhuma diagonal passará pelo centro. Se a gente fazer as diagonais aqui, ó, nenhuma vai passar pelo centro. Ok? Por quê? Porque é um pentágono, e o pentágono é uma figura de número par de lados, certo? Então, ó, você vem aqui, ó, e você vai ver o centro que está mais ou menos aqui. Então, não passa pelo centro. Então, quando o polígono for ímpar, quando o número de lados de um polígono for ímpar, nenhuma diagonal vai passar pelo centro, tá? Agora, se o número de polígonos, se um polígono possui um número par de lados, a quantidade de diagonais que passa pelo centro vai ser n sobre 2. Aqui eu tenho uma figura de 6 lados. Se eu traçar as diagonais, ó, então, se eu traçar essas diagonais, eu vou ter essa diagonal, essa diagonal, essa diagonal, depois eu vou ter essa diagonal, essa diagonal, essa diagonal, essa com essa e essa com essa. Então, repara ali que a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diagonais. Repare, pessoal, que aqui no centro, ó, está passando quantas diagonais? 1, 2, 3. Se eu passar de novo, ó, passando 3 diagonais aqui pelo centro, certo? Essas 3 diagonais estão passando pelo centro. Ou seja, pela fórmula seria o quê? Diagonais do centro. A gente ia ter 6, que é o número de lado, dividido por 2, 3. Ou seja, toda vez que o polígono for par, o número de lados de um polígono for par, você vai ter a metade de lados, vai ser a quantidade de diagonais que passa pelo centro. Ou seja, o número de lados dividido por 2. Ok, pessoal? Então, pessoal, a gente termina por aí essa segunda parte de polígonos. E aí eu espero você na próxima aula, que é a terceira parte de polígono, quando a gente vai falar dos ângulos, da soma dos ângulos internos de um polígono. Até lá! Muito obrigado por ter assistido a mais esta aula. Fique com Deus. Até a próxima!